Bom dia a todos e a eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quero agradecer ao Senhor por esse dia que se chama hoje. E gostaria, meus irmãos, de compartilhar com vocês nessa manhã de sábado, e para quem vai ver em qualquer horário, uma palavra de Deus. As consequências da chegada de Jesus na vida, no bairro e na história em geral. As consequências da chegada de Jesus na vida, no bairro e na história em geral. O texto de hoje, meus irmãos amados, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Nós vamos ler Marcos, versículo 35. Vamos entrar no capítulo 5 de Marcos e vamos até o versículo 20. Amém, meus irmãos? Peço ao Espírito Santo ajuda, porque sem ele eu nada posso fazer e nada posso conseguir interpretar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Versículo 35 do capítulo 4 de Marcos. Diz assim a palavra do Eterno. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Veja bem como é o processo. Jesus estava com eles, tinha contado as parábolas anteriormente, e aí naquele mesmo dia, à tardezinha, Jesus falou: vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado, e tinha que entrar no barco para passar para o outro lado. Vamos atravessar. E eles ouviram a Jesus, obedeceram e entraram no barco. E aí eles se despediram da multidão. Porque para começar a seguir a Jesus, é necessário que a multidão fique para trás. Aleluia. É necessário que a multidão fique para trás, irmãos. Nós precisamos entender isso. Para começar a seguir a Jesus, ouvir a voz de Jesus e obedecê-lo, inevitavelmente, meus irmãos amados, é necessário que a multidão fique para trás. O levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi enchendo de água. Deixar a multidão para trás, e aí começa o levante para abalar a sua fé. Será que eu tomei a decisão certa? Agora não tenho mais aquela multidão me rodeando, aquela segurança, suposta segurança da multidão, da aprovação da maioria. E agora começa a acontecer um monte de coisa que me traz medo, insegurança. Será que eu tomei a decisão certa de seguir a Jesus? De estar no mesmo barco que Jesus? Louvado seja Deus. Nós vamos meditar nessa passagem maravilhosa, meus irmãos. E aí o barco começou a encher de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Olha a preocupação de Jesus, meus irmãos. Olha a preocupação de Jesus, estava no barco, dormindo. Os discípulos o acordaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Você não está preocupado com as coisas que estão acontecendo, mestre? Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, vento, e silencia-te, mar. E logo o vento parou e houve completa bonança.
isso é uma outra história, mas eu creio que a toda a natureza ela se comunica com o Senhor, meu irmão. Toda, sem exceção. A fauna, a flora, tudo, o mar, eles se comunicam com o Senhor, meu irmão. Eles têm vida, mas isso é uma outra história, né, meus irmãos? O mar não é simplesmente aquelas águas lá, não, meus irmãos. Ele tem vida e ele obedece. As estrelas, a palavra do Senhor diz que obedece, o Senhor chama todas pelo nome e todas comparecem, enfim. O mundo, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa, mas isso não é permitido que nós saibamos por meio das mídias convencionais. Só a palavra de Deus nos revela essas grandezas da parte de Deus. E o grandiosíssimo plano do qual eu e você fazemos parte. Ninguém está aqui por acaso, meus irmãos. Amém? Então vamos lá, né? Para não perder tempo. Então, Jesus repreendeu o mar e o vento. Falou, aquieta-te, silencia-te. Logo o vento parou e houve completa bonança. E Jesus perguntou para os discípulos, por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Vocês tiveram a fé inicial de me seguir, de abandonar a multidão e entrar no barco comigo. Mas o primeiro levante vocês já estão sem fé? Refletivos, pois nisso, né? Jesus quis dizer para eles. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que eles conheciam Jesus parcialmente. Eles estavam no processo de conhecer Jesus. Eles ouviam a Jesus, seguiram a Jesus no início, mas não sabiam completamente a quem eles estavam seguindo. Aleluia. Isso acontece conosco também. No início da nossa fé, a gente ouve falar de Jesus, que ele perdoa o nosso pecado, que ele tem a salvação, e a gente vai, se arrepende, começa a andar com ele, aí vem os primeiros levantes, a gente fica com temor, não sabe direito quem é Jesus. Aí, à medida em que a gente vai se relacionando com ele, a gente vai o conhecendo. Qualquer relacionamento demanda tempo para conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E aí chega no texto chave aqui da mensagem de hoje. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Logo que Jesus desceu do barco, logo assim que ele pisou o pé fora do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um homem possuído de um espírito imundo. Veja bem. Agora já é um outro obstáculo. Os próprios demônios. Mas Jesus diz Colossenses capítulo 2 que ele envergonhou os principados da potestade, os expôs publicamente, triunfando sobre todos eles na cruz. Aleluia. E Jesus tem autoridade, ele é o cabeça de todo principado e potestade, quer seja do bem, quer seja do mal. Aleluia. E eles têm que lhe obedecer. Não que eles queiram, mas são obrigados a obedecer. Uma coisa é obedecer voluntariamente, que é o caso dos anjos que não se rebelaram com Satanás, que é o caso da igreja de Cristo na terra. Outra coisa é obedecer religiosamente, hipocritramente, só por obrigação. Que isso também os demônios fazem. Diz Tiago, crês que Deus é um só? Fazeis bem, até os demônios creem e estremecem. Aleluia. E aí, assim que Jesus pisou o pé fora do barco, veio ao seu encontro caminhando dos sepulcros um homem possesso de um espírito imundo. E esse homem, aí o Lucas vai narrar qual era o panorama, qual era o dia a dia desse ser humano. Esse ser humano, ele vivia em meio a sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes, meus irmãos. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos com agrilhões e ele arrebentava e estraçalhava as correntes.
Só Jesus tem a verdadeira libertação, meus irmãos. Aleluia. Eles aprisionavam ele, ele se libertava das correntes físicas, dos aguilhões físicos, mas dos aguilhões espirituais ele continua. Cada vez que ele quebrava aquelas correntes fisicamente, meus irmãos, Satanás dava a falsa impressão de que ele estava sendo liberto. Mas cada corrente física que ele quebrava, vinham duas espirituais que o amarravam. É assim conosco, é assim que Satanás faz nesse mundo. Pessoas estão cheias de correntes diabólicas amarrando, mas acham que estão livres. Aleluia. Só Jesus liberta. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus não nos libertar, nós estaremos quebrando correntes físicas, guilhões físicos, mas os espirituais estão duplicando na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém tinha força para detê-lo. Ninguém, meus irmãos. Ninguém tem força para parar o mal, se não for o próprio bem em pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus tem o poder de parar a ação diabólica. Só Ele tem poder para desfazer as obras do diabo, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Satanás, ele é o pai da mentira e por meio das religiões, ele faz com que os religiosos pensem que os demônios o obedecem através de um ritual, através de uma reza, através de um objeto, através de uma água benta. Mas isso é tudo mentira, meu irmão. Ele finge que está saindo, mas na verdade ele está ganhando mais força, louvado seja Deus. Só Jesus tem o poder para de fato expulsá-lo e libertá-lo definitivamente, o ser humano, dessa condição tenebrosa. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E noite e dia, meus irmãos, dia e noite, sem descanso, perambulava no meio dos sepulcros e as colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Veja bem o que o ser humano é para os demônios. Um objeto de opróbrio, um objeto de vergonha. Pois se ele não consegue atacar diretamente ao Deus e Pai, ao Criador, ele ataca a sua criação e principalmente o ser humano, que um dia foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos libertar dessa condição que estávamos outrora, a saber, os que se converteram a Cristo Jesus. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu para quê? Para agredir a Jesus? Correu para afrontar Jesus? Correu para obedecer, se humilhar diante de Jesus. Aleluia. Contra a vontade. Mas é obrigatório no mundo espiritual que eles se submetam ao Senhor Jesus Cristo. Assim é com a humanidade que não o reconhece agora. A humanidade que não o reconhece agora não se dobra, não dobra os seus joelhos diante de Jesus, mas no grande dia toda língua irá confessar, ainda que não queira. Todo joelho se dobrará, ainda que não queira. E dirá: Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para nós, irmãos, que pela graça de Deus nos convertemos a Ele e procuramos seguir os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, quando não obedecemos, a culpa é nossa, e quando conseguimos é mérito do Espírito Santo, para nós será só mais um dia de alegria, mais um dia de culto, mais um dia que nós faremos o que fazemos cotidianamente, se ajoelhar diante do Senhor. Mas para essas pessoas que o negam, o rejeitam, meus irmãos, e se forem para o mundo dos mortos sem a vida, no grande dia eles irão ter que se ajoelhar e confessar, porém, para sua própria condenação. Infelizmente,
essa notícia do evangelho completa, meus irmãos. Hoje em dia, e isso também não é surpresa, não deve ser surpresa porque isso é profético, iriam pregar um outro evangelho, ia se multiplicar os falsos mestres, os falsos pastores, que iam pregar um evangelho incompleto. O evangelho que Deus é amor, que Jesus é amor. Ele é amor, mas ele também é justiça e verdade. Não existe amor sem verdade. Se eu digo que amo alguém e não falo a verdade completa para ele, eu não amo ele. Aleluia. Vamos lá, né? E aí, ao avistar ainda de longe a Jesus, correu e atirou-se aos seus pés, se prostrou a Jesus Cristo. E clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Humilhação, meus irmãos. Aonde Jesus chega, os demônios precisam se submeter, se sujeitar. E para fazer qualquer coisa é necessário pedir a permissão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem espírito imundo. Todavia, Jesus o interpelou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. Aleluia. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Irmãos, isso é uma coisa que muitos que caiu em descrédito por causa dos exageros, né? E isso é uma das estratégias de Satanás. Existe uma verdade espiritual, mas Satanás ele ensina aos seus discípulos a escandalizar aquela verdade para que caia em descrédito. Essa é uma delas, que as entidades eles são territoriais. Eles regiões propícias para que eles fiquem. Assim como os vermes, as baratas, os ratos, os animais repugnantes, né? Que nasceram posterior ao pecado, né? Posterior à queda, nasceram espinhos, abrolho, erva daninha, ou seja, coisas que não deveriam existir, passaram a existir posterior à queda do homem ao pecado. Então, como é a característica dessas criaturas repugnantes, rato, barata, verme, eles têm que ter um lugar propício. Se um lugar for limpo, não vai ter rato. Se um lugar for limpo, não vai ter barata. Pode aparecer uma ou outra, mas ela vai ficar desconfortável e logo logo vai vazar para um esgoto, para alguma coisa do tipo. Assim são as entidades do mal, irmãos. Eles são territorialistas. Em que sentido? Lugares propícios para que eles se armazenem e fiquem e façam morada e façam ninhos e chame outros e outros e outros, meus irmãos. Aleluia. Por isso, eles trabalham na mente do ser humano, primeiramente na mente, para que o ser humano caia em uma depressão, caindo em uma depressão, se tranque num quarto, se trancando num quarto, não entra luz, aí não dá vontade de arrumar o quarto, não dá vontade de arrumar a casa, e vai acumulando sujeira, acumulando mofo. Eu sei, meus irmãos, porque eu tive isso na minha vida, eu vivi isso na minha vida. Eu vivia em um sepulcro. Aleluia. A minha casa aqui era um lugar, era um sepulcro desse, mofo, sujeira, e para mim tava bom. Mas entidades se apoderavam desse lugar, se apoderavam da vida do meu pai e consequentemente da minha. Até que Jesus chegou, louvado seja o nome do Senhor, e me libertou. Através das orações do meu irmão Sérgio, da minha irmã Fátima, que é a minha cunhada, esposa dele há muitos anos. Principalmente eles que intercederam por mim.
vieram ao Senhor primeiramente, depois intercederam por mim, e pela graça de Deus o Senhor Jesus me resgatou. E posterior até mesmo meu pai, antes de ir a óbito. Aleluia. Mas o fato é, meus irmãos, que o diabo ele trabalha por realidades espirituais, ele escandaliza pelos exageros para que caia no descrédito. Para que as pessoas olhem e falem, ah, mas ó, isso aí não tem nada a ver, ó o que esse cara faz, olha o escândalo e tal, mas não, irmão. Os demônios imploravam insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região de Gesara, de Gadara, onde tinha aquele cemitério, meus irmãos, aonde eles tinham a força e influência para trabalhar e oprimir aquela alma humana, prender aquela alma humana naquela condição terrível, tenebrosa, deplorável, humilhante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus estava a caminho, meus irmãos. Jesus estava a caminho daquele local, daquela região, aleluia. Talvez por isso, o texto não diz, talvez por isso, tanta dificuldade, meus irmãos, aleluia. Antes, aquelas coisas que aconteceram e Jesus teve que mandar o vento e o mar parar, o barco ia ser virado, meus irmãos, para que Jesus não chegasse naquele objetivo, naquele homem que estava preso. Ainda que ele se quebrasse as correntes, quebrasse os grilhões, era a falsa libertação que Satanás propiciava para ele. Satanás dava força para ele quebrar as correntes físicas, os grilhões físicos, mas vinha com 3, 4 espirituais e eu amarrava cada dia mais. Dia após dia, ano após ano, até que Jesus chegou. E diz, não nos mande para fora dessa região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos pastava. Foi então que os demônios rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Aleluia. Mande-nos para um outro ambiente que tem sujeira, porque esse é o lugar em que nós mais nos sentimos confortáveis. Aleluia. Glória, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus lhes deu permissão. Tem que pedir permissão para Jesus. Todo principado e potestade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não foi assim com Jó? Deus permitiu a Satanás fazer o que ele fez para envergonhá-lo, por quê? Porque mesmo sendo na antiga aliança, que é sombra da nova, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. E Jesus permitiu. E os espíritos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e neles se afogaram. Porque o diabo mata, rouba e destrói. Houve ali um sacrifício dos porcos, que são animais criados por Deus. Aleluia. Mas teve que haver a morte daqueles animais, daquele sacrifício. Porque os espíritos imundos não se afogam. Aleluia. E aí vem o desdobramento. Veja bem, meus irmãos, como Jesus, a chegada de Jesus tem vários desdobramentos. Vários desdobramentos, meus irmãos. Primeiro tem que deixar a multidão para trás. Segundo, ao entrar no mesmo barco que Jesus, vai vir os obstáculos para a gente esmurecer da fé. Depois, nós vamos dar de cara uma hora ou outra com o espírito maligno. E depois vamos dar de cara com a incredulidade. E
com aqueles que amam este presente século mal, que não estão nem aí para as coisas espirituais e que querem que Jesus fique bem longe deles, porque Jesus acaba com o lucro, acaba com o comércio ilícito. Por quê? Porque os porcos no Antigo Testamento, para aquele contexto judaico, eram animais impuros. E eles estavam comercializando ali porcos. Aleluia. Mas isso é uma outra história. Fora do contexto, fora do propósito geral, né, meus irmãos, das Escrituras. Mas o fato é que pessoas que amam o lucro, amam o comércio, amam o lucro, amam o comércio, eles não se preocupam com a libertação da alma humana, e sim com seus negócios. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos nas cidades e no campo. E todo o povo correu para ver o que havia acontecido. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que foi tomado por uma religião de demônios assentado. Quando ele chegou perto de Jesus, encontrou o homem que estava ali, era um homem temido por